É pastor da primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada, Olinda, Pernambuco, desde 1994 e é professor do Seminário Presbiteriano do Norte desde 1999. Coordenador da pós-graduação do Seminário Teológico Betel Brasileiro em João Pessoa, na Paraíba. Também ministra em diversos cursos de mestrado no Nordeste. Ele tem sido palestrante de congressos e conferências no Brasil. Foi um dos representantes brasileiros no Congresso Lausanne III, na África do Sul. Seus estudos e análises estão voltados para a missiologia urbana e para o ministério pastoral. Autor dos livros Cidades do Interior e Cidades para a Glória de Deus. E com vocês, Sérgio Lira. Queridos, eu sou bem consciente de que o tempo muda, as circunstâncias mudam, nossos contextos mudam. Aos 12 anos de idade, eu cheguei para meu pai e disse: papai, eu estou precisando comprar algumas coisas para uma feira de ciência. E meu pai disse: você sabe onde pegar o ônibus? Eu disse: eu sei. Você sabe onde chegar na loja na cidade? Eu disse: eu sei. Tem dinheiro? Eu disse: não. E com 12 anos de idade, meu pai colocou dinheiro na minha mão, eu saí da casa, peguei um ônibus, fui ao centro do Recife, comprei o que eu queria e voltei para casa. Simplesmente, queridos, algum tempo se passou, cerca de 20 anos, e eu agora tinha 32, e o meu guri, agora fazendo seus 12 anos, disse assim: papai, eu gostaria de ir para o curso de inglês de ônibus. Eu olhei para ele e fez: você está doido? Mas de jeito nenhum. Eu não vou deixar você sair de casa com 12 anos, pegar um ônibus, ir para a cidade e depois voltar. Em apenas 20 anos a cidade se transmutou, se mudou, se tornou-se violenta, perigosa. Vocês acham também que o ministério pastoral e de liderança não exige mudanças? Não exige transformação? Podemos ser pastores e líderes como os nossos pais, nossos avós eram, as igrejas são as mesmas, as pessoas são as mesmas, a realidade é a mesma. Se eu pedir assim: levante seu celular aí, levante, por favor, seu celularzinho. Você não está levantando porque está olhando para ele, obrigado. Eu sabia disso. Nós pastores agora e os líderes concorremos com os celulares nas igrejas. Mas, queridos, existem algumas coisas que eu quero falar hoje que não dá para mudar. E as pessoas estão querendo revitalizar o que não pode ser mudado. E quando você começa a mudar o que não pode ser mudado, você começa a afetar a estrutura. Você pode mudar de roupa, você pode mudar de brinco, você pode mudar de penteado, pode mudar de óculos, de sapato. Mas quando se trata de mudar da sua estrutura interna, a questão é grave. E nós temos que entender esses aspectos. Então, a nossa palestra de hoje vai sobre uma liderança revitalizada naquilo que não pode ser mudado. Estou esperando o pessoal lá da mídia começar a colocar. E, se eu não me engano, vai ter que aparecer aqui a mesma coisa que eu estou falando, então. O slide não é esse aí, não. Bom, enquanto eles não acham, ou acham ali, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, e se o seu celular estiver ligado, bote ele em modo avião. Eu não acredito que tem coisa mais importante aqui do que você ouvir a palavra de Deus, e isso não pode ser mudado. Então esqueça as redes sociais que o Ricardo falou, esqueça aquele plim-plim, não é essa não, essa foi a de ontem. Revitalizando a liderança. Então, liderança revitalizada é o título.
Quando a gente tem algumas coisas modernas chegando, nós somos muito tentados a nos envolvermos com ela, mas temos que entender quais são os limites dela. Não há problema nenhum de hoje não usarmos mais papel. Eu estou com um computadorzinho aqui na mão, trabalhando com versão da Bíblia, trabalhando também com a minha exposição, e antigamente era um papelzinho. Eu também acredito que você pode ler a Bíblia através de um celular, sem nenhum problema, mas quando entrar na igreja, você tem duas opções. Uma, colocá-la em modo avião. Eu acho que esse é o melhor caminho. A segunda coisa que você pode fazer também é chegar naquela disposição que ele diz, não perturbe. Então, não recebe nada, não manda nada. Mas vale a pena a gente ter essa revisão nossa. Abra sua Bíblia ou abra o seu celular. Em Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. O pessoal lá da mídia foi mandado ontem à tarde para o rapaz que estava fazendo, ele estava colocando tudo num lugar só. Ok, obrigado. Atos 20, 28. Se estiver na linguagem de hoje, eu gosto. E eu vou dizer por quê, irmãos. Essa linguagem aqui, que é conhecida e muito amada, por mim principalmente, porque eu fui criado nela, decorei, e os textos são na Bíblia dela, é a versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, e é uma tradução que usa 10.000 vocábulos. Você pode amar muito, mas você não conhece português nesse nível. E é por isso que as pessoas dizem assim, ler a Bíblia é muito difícil. Porque a linguagem é sofisticada. E foi feita numa proposta de tradução da Bíblia, que nós chamamos de tradução, que é equiparar as palavras, onde se pega o original bíblico e procura a melhor palavra. Só para você ter uma ideia, um aluno hoje que sai de uma universidade, ele sai falando 3.000 vocábulos. A Bíblia tem 10.000. Então, palavras como lascívia, poucas pessoas estão acostumadas com ela. E se você fala de concupiscência, aí fica mais fácil. Não, é mais difícil. Chasquear, você sabe o que é chasquear? Por que vocês estão chasqueando de mim? Chasquear é rir. Jeco. Sabe o que é jeco? Claro que não sabe. O nome para a gente é lagartixa. Mas na Bíblia não tem nem lagartixa, não tem essas palavras, tem essa sofisticação. E o que foi feito? Foi feita uma nova tradução de homens capazes. É tradução, irmãos, não é uma estrutura de fazer interpretações, embora que toda tradução tenha uma interpretação. Foi feita uma nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, usando um método novo, que é o chamado da tradução sincrônica, onde o que se preserva é a intenção do autor. O Ronaldo Lidório, quando traduziu a Bíblia lá para os africanos, os concombas, ele chegou num texto que diria mais ou menos assim, os nossos pecados se tornarão mais brancos do que a neve. Neve para africano, subsaariano. É a pessoa complicada. Então, em vez de traduzir neve, ele traduziu, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o sangue, eles se tornarão mais brancos do que a polpa do coco. É isso que o autor bíblico queria dizer. E com essa proposta nova, dinâmica, foi que apareceu a Bíblia na linguagem de hoje. Eu creio que essa é uma boa ferramenta para você começar a fazer o crente da igreja entender melhor a Bíblia. O novo que chega a entender melhor as Escrituras. Mas o texto sagrado diz assim, se quiser botar na ara, pode colocar. Diz assim, eu estou com a linguagem de hoje que diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Na ara, olhai por vocês mesmos e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu. Estas são palavras do apóstolo Paulo,
para os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja de Éfeso. Ele estava em Mileto, indo para Jerusalém, mandou chamar aqueles líderes da igreja e deu essa ordem. Paulo, já o experimentado, já chegando perto do final do seu ministério: cuidem primeiro de vocês mesmos e depois de todo o rebanho. Agora vá para a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. São esses dois textos que serão a base da nossa conversa hoje. 1 Timóteo 4, 16. Creio que o apóstolo Paulo tinha o mesmo conceito em mente quando disse as duas coisas, porque são praticamente as mesmas admoestações. No capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso. Note o efeito primeiro na vida do líder, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. Curve sua cabeça, tem uma palavra de oração, peça a Deus para falar para você de uma maneira especial nesta manhã. Senhor Jesus, fala para mim, ore assim, deixa-me repensar a minha vida ministerial, a minha ação como líder na igreja. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E o que eu preciso fazer? Ouve, Senhor, a oração do teu povo e ministra nesta manhã com poder e graça, e que o teu Espírito abra as nossas mentes, para que nós compreendamos e possamos também aplicar as maravilhas da tua palavra. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre prioridade. Prioridade é algo bastante interessante. E ela não está ligada, irmãos, à questão de tempo, mas como você classifica e usa o tempo. Às vezes você chega para um membro e diz assim: vamos fazer tal coisa. Ele faz assim: ah, pastor, não tenho tempo. De repente, no sábado ou num dia, você está no shopping, quem você encontra? Aquele irmão que disse que não tinha tempo, de mãos dadas com uma garota. Eu digo: de onde é que ele arrumou tempo? Tempo, irmãos, ou a gerência do seu tempo, é uma questão da sua prioridade. Quando você dizer para Deus, ou for dizer para alguma tarefa que você não tem tempo, você precisa ministrar primeiro na sua vida as suas prioridades, porque o que nós damos prioridade, nós arrumamos tempo para isso. Então, eu digo para os membros da minha igreja: quando você disser para mim que não tem tempo para algo que eu estou convidando você para trabalhar, seja franco com o seu pastor e diga assim: pastor, eu não tenho prioridade para isso na minha vida. Porque se aquilo ocupa prioridade, eu vou arrumar tempo. Portanto, o que eu estou falando com vocês nesta manhã é uma questão de prioridade, e não questão de tempo. E não me venham com essa desculpa: ah, pastor, eu não tenho tempo. Você tem tempo. E tempo é a coisa mais democrática que Deus deu para nós. Eu tenho 24 horas, quantas você tem? Você consegue me vender uma horinha do seu tempo? Você vai viver 23 e eu 25. Não alugo, não vendo, não transfiro, nem comodato eu posso fazer. Irmãos, Deus nos deu o tempo para ser vivido e ele precisa ser vivido com uma questão de prioridade. E na prioridade da vida cristã, as Escrituras estabelecem 3 níveis. E eu creio que você sabe. O primeiro nível de prioridade da vida de uma pessoa é ela com Deus, é você com Deus. O segundo nível de prioridade de uma pessoa é você com sua família. E o terceiro nível de prioridade com uma pessoa é você com o seu ministério. Não inverta isso. A inversão disso causa danos muito grandes e prejuízos muito sérios. Eu poderia trabalhar mais, mas o tempo não nos permite, e vou me ater a esses 3 níveis.
O primeiro é você e Deus. E eu creio que o que precisa definir a prioridade da minha vida, da sua vida com Deus, é quanto eu amo realmente a Deus. É a questão do amor. E quando eu falo de amor, irmãos, eu sou uma pessoa, que a minha esposa disse que eu não sei quando é que os sentimentos foram parar. Que eu praticamente não sou insensível, mas eu não sou mexido pelos sentimentos. Ai, estou tão triste hoje. Não me lembro disso na minha vida. Também acontece uma coisa muito grande, eu falo assim, por que estão tão eufóricos? É uma característica pessoal minha, de ser dominado muito pela minha razão. Eu perco algumas coisas com isso e ganho algumas coisas com isso, porque me dá um equilíbrio frente a situações que geralmente pode desesperar uma pessoa. Aquilo geralmente me afeta, mas me afeta pouco. Isso não quer dizer que eu sou melhor que você, que é emocional, né? Uma pessoa movida pelo que sente e tal, etc. Cuidado, você precisa de um cuidado especial, se a emoção lhe é muito forte, porque você vai ser muito moldado pela circunstância. Se a circunstância está boa, você está legal. A circunstância está ruim, você está no down. Está lá embaixo, né? Ou naquele dia que o pessoal já está chamando aí, carinhosamente, eu estou em DP. Então, cuidado com essas questões, mas entendendo que as pessoas são diferentes. O amor, eu digo, é uma atitude que gera sentimento. É a tua atitude que gera sentimento, e não foi à toa que Jesus Cristo disse, ore pelos seus inimigos e ame até aquele que persegue você. Quando você começar a orar por um inimigo, você é uma atitude. Ninguém gosta de orar por inimigo, mas quando você começar a orar por ele, você vai perceber que a sua emoção para com aquela pessoa vai mudar. Por causa de uma atitude que você está tomando. E assim a minha relação para com Deus diz respeito a uma questão de atitude. E Jesus Cristo disse, qual é a atitude de uma pessoa que me ama? É aquele que obedece os meus mandamentos. Então você tem um termômetro, você tem, digamos assim, um fator de aferição, se você está amando a Deus, simplesmente analisando se você está obedecendo ao que Deus quer para a tua vida. Eu sei que tem pais e mães aqui. Qual que você prefere para o seu filho? Você ordena algo para o seu filho, ele resmunga, mas faz. E o outro faz, sim mamãe, sim papai, e não faz. Qual que você prefere? Isso, o exemplo que Jesus Cristo deu lá naquela palavra, de um pai, de um filho que disse que não ia fazer, depois fez, e o outro que disse que ia fazer, não fez. Qual que obedeceu? Aquele que resistiu, mas fez. Porque o que eu espero do meu filho nem sempre é concordância com o que eu oriento, mas obediência ao que eu oriento. E o que Deus espera de você, queridos, como líder, inicialmente, demonstração do seu amor para com Deus, é obediência. E não uma concordância emocional. E muitas vezes as ordens de Deus para nós não batem com a nossa razão. Não bate. Quando bater é ótimo, mas às vezes não bate. Eu fico imaginando o que rodou na cabeça de Abraão, quando Deus disse, sai da tua casa, da tua parentela, e ele não disse assim, vai lá para o Rio Grande do Norte, vá para Mato Grosso, vá para Manaus. Ele não disse assim, disse, vá para um lugar que eu ainda vou mostrar. Senhor, dá uma dica. Manda para mim a localização no meu SAP, para eu saber onde é que fica esse negócio. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, eu não acredito que havia tranquilidade no coração daquele homem, racionalmente falando, na idade que tinha de 70 anos, de fazer uma empreita dessa estrutura. Mas eu quero entrar de uma maneira mais detalhada, como essa expressão de obediência a Deus também envolve o prazer de adoração e de estar com Deus.
Meu prazer é estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quanto eu amo a tua presença, ó Senhor. Eu me acordo de madrugada, eu estou só citando os salmos aqui, hein? Eu me acordo de madrugada e logo me lembro de ti. Quanto disso é vivencial em você? Primeira coisa que eu quero colocar para vocês nessa expressão de amor é oração. No começo do meu ministério, depois dos 5 primeiros anos, eu disse, Senhor, eu quero orar mais. Porque a oração para mim, uma pessoa que é racional, é meio difícil. Irmãos, eu vou ser bem franco com vocês. Eu não consigo passar meia hora de olho fechado, orando. Estou confessando, isso não é pecado não. Né? Quando eu passo assim de 10, 15 minutos, meu negócio, minha cabeça já está no mundo da lua. Já está no banco da igreja, já está na luz que queimou, na viagem que eu vou fazer, na aula que eu vou dar. Digo, Senhor, meu Deus do céu, eu estou no outro canto. Estou no outro canto. E eu me frustrava com isso. Eu disse, Senhor, eu quero passar muito tempo orando. Me ajude. Irmãos, 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. E eu não dormia. Eu vou dizer porque foi o Espírito Santo. Eu não acordava, eu não dormia, não dormia. Aí veio aquela voz, vá orar. É mesmo. Aí eu consegui orar, meia hora, 40 minutos, aí vinha o sono, obrigado, Senhor. Aí no outro dia, 3 da manhã, eu acordava e digo, oração. Irmão, isso foi cansando. Isso foi cansando. Mas era certinho, 3 horinhas eu me acordava. Eu olhava lá, meu Deus do céu. Aí eu disse, Senhor, tá bom, já aprendi. Eu entendi o seu recado. Deixa eu dormir. É porque nós não percebemos, queridos, que nós precisamos tirar algum tempo para dizer para a nossa mente, agora você vai conversar com o Papai do Céu. Eu preciso disso, mas eu preciso também da constância da minha mente dizer, na presença de quem eu vivo. Não é todo dia que eu sento com a minha esposa e diz assim, vamos conversar, e a gente passa 40 minutos conversando. Marido e mulher, você passa todo dia 40 minutos conversando com a sua esposa? Não, é o sonho dela. Mas não acontece não. E às vezes acontece assim, amor, vamos conversar? Eu digo, vamos. Fala de alguma coisa aí. Ela fala assim, você, amor, estás aí? Eu disse, ainda estou. Geralmente é assim, a gente está conversando e vai embora. Mas isso não quer dizer que eu não convivo com a minha esposa, que eu não falo com ela, que eu não dialogo com ela, que eu não a vejo, que eu não a entendo, que eu não a percebo na minha vida. Essa relação com Deus precisa estar muito presente. O crente é um homem, uma mulher que vive na presença de Deus. Consulte a Ele por tudo, pelas mínimas coisas. Senhor, o que é que o Senhor acha disso? Senhor, o que é que o Senhor acha disso? Isto também é oração. Você não precisa curvar o seu olho para orar. Por diversas vezes Jesus Cristo disse, olhando o Senhor para o céu, falou. Aprenda a viver com Deus no dia a dia, mas isso não te tira a necessidade de alguns momentos a sós com Deus, para gastar mais tempo com o Senhor. Segunda coisa, irmãos, fruto desse amor de Deus, eu digo que é necessário que o líder não apenas estude a Bíblia, mas decore a Bíblia. Você precisa começar a decorar a Bíblia. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus Cristo disse, quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará a todas as coisas, vos guiará a toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Você se lembra quando esteve lá naquela praça, lá da Suíça, naquela cidade de Genebra, que tem uma estátua de Calvino, está lembrado? Uma lembrou ali, 2. Sabe por que ela lembrou? Deus deu a bênção dela para ela de ver. O resto fez, lembrar do quê?
Não está na cabeça? Como é que o Espírito Santo vai lembrar você da palavra se você não tem ela na cabeça? Está no papel, está no celular. Eu só lembro do que eu memorizei. Memorizar é colocar na mente, gravar aqui dentro. Escondi a tua palavra no meu coração. Para o judeu, o coração era a mente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque senão você tem um ataque cardíaco. Era isso que o autor estava dizendo? Claro que não. Guarda no teu coração, porque dele é da mente que procede todas as estruturas da vida. Eu preciso ter um programa de memorização. Eu estou com cabelo branco, não memoriza mais não. Mentira, mentira que você acreditou. Sua mente está habilitada para gravar enquanto houver consciência nela. Quando você não consegue mais gravar, você está com uma enfermidade cerebral. Ou Alzheimer, ou demência, ou qualquer uma outra doença que não grava mais. Mas enquanto você estiver com uma mente capacitada, ela está habilitada para gravar, memorizar, colocar coisas dentro dela novas. É só você repetir, 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 repetir. Quando você repete, você deu uma ordem para a sua cabeça, grave, grave. O crente precisa ter um programa de estudar a Bíblia para si mesmo e decorar as Escrituras. Eu fui profundamente impactado por um pastor, professor dos nossos cursos de pós-graduação, chinês. Este homem já havia lido a Bíblia 100 vezes, só isso me dava vergonha. Meu Deus, como é que ele leu 100 vezes? E este homem agora estava decorando a Bíblia, para dizer assim, Mateus 1, tem o quê? E ele dizia todo o conteúdo do livro, do capítulo 1 de Mateus. E Mateus 2, tem isso, 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 isso. E Mateus 3, isso, 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 isso. E a meta dele é fazer isso com a Bíblia toda. Ele diz assim, uau! É porque a gente está tão longe, porque tem crentes em países onde a Bíblia não é permitido, que eles não estão fazendo isso não, estão decorando as Escrituras toda. Só que em casa a gente tem Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia internacional, Bíblia nacional, Bíblia nordestina, Bíblia do sufrista, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do missionário, Bíblia do pastor. Tem tanta Bíblia que a gente acha que não precisa mais colocar a Bíblia na cabeça. Basta colocar na prateleira. Irmãos, não caia nessa armadilha. Você nunca vai ser um líder aprovado. Está lembrado de Timóteo? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que sabe o que é que tem na Bíblia e conhece o endereço. Oração, estudo da palavra. Uma terceira coisa, a questão, queridos, do ouvir o Espírito Santo de Deus. Há uma crítica muito grande sendo feita principalmente dentro do ambiente da teologia reformada, que está levando pastores, líderes, professores e igrejas a serem igrejas binárias. O que é isso? A igreja do Pai e a igreja do Filho. Falou do Espírito Santo, o adjetivo é pejorativo. Como se não vivêssemos como o Espírito de Deus. Como se Romanos capítulo 8, versículo 14, que diz, todo aquele que é filho de Deus, este é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ouvir a voz do Espírito parece ser uma coisa negativa na vida do crente, quando eu digo deve ser imperativa e não negociável. Agora, o grande problema é que se está usando essa questão do Espírito Santo de Deus de uma maneira equivocada, porque algumas pessoas acham que pode ser o Espírito Santo na vida de outros. E começam a chegar e dizer, Deus mandou dizer para você. Eu pergunto, você tem um Espírito? O Espírito Santo mora com você? Você conversa com Ele? Ele atesta ao seu espírito que você é filho de Deus, como diz Romanos 8,16. Se isso é verdade,
Se o Espírito Santo mora com você e dialoga com você, por que ele está mandando recado? O que está acontecendo? Você está surdo? O Espírito Santo está mudo? Ou você não é regenerado? De uma das três. Não tem outra. Mas se eu vivo no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vive em mim, e se habita em mim o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, como o apóstolo Paulo diz, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo me dá vida. E porque ele me dá vida, eu me tornei um ser humano que agora ouve a voz de Deus. Isso chama-se na Bíblia de regeneração. O ser humano volta a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não consigo pecar. Vou ser bem franco, estou confessando pecado. Eu não consigo pecar sem o Espírito Santo me denunciar. Faz isso não, Sérgio. O que tu estás fazendo? Para com isso, homem de Deus. Meu irmão, como essa luzinha vermelha acende. Deixa eu lhe dar um exemplo para você, porque já vou introduzir o assunto seguinte. Eu estava de férias, e iniciando minhas férias, e eu pensei assim, pastor vive com Bíblia. Pastor, de manhã, de tarde, de noite, Bíblia. Eu estou de férias, eu preciso de umas férias biblais. Vou passar uma semana sem ler a Bíblia. Estou de férias. Meu irmão, final da semana eu estava perigoso. Minha cabeça estava perigosa. Ela estava me fazendo pensar coisas que eu disse, é você mesmo, rapaz? Porque eu deixei o meu espírito sem ouvir a voz do Espírito de Deus por uma semana, e eu me esqueci que não é só de pão que a gente vive o homem, e que quando a gente está de férias, continua comendo, quando a gente está de férias, continua dormindo, quando está de férias, continua bebendo água, quando está de férias, eu não posso deixar a palavra de Deus e o Espírito de Deus deixar de falar comigo, não posso. Não há férias espirituais, por favor. Não tire férias de Deus. Não posso negociar isso. E aqui entra no último aspecto da demonstração do amor para com Deus. Cuidado com o controle dos seus pensamentos. Só isso daríamos para passar a manhã de hoje falando. Mas, meus queridos, lembrem-se que a Bíblia diz claramente lá em Filipenses 4:8, que eu devo trabalhar com a minha mente para que ela se ocupe com as coisas lá do alto. Cuidem do que pensar. Deixe isso encher a sua cabeça. Mas às vezes algumas coisas podem passar pela nossa cabeça. Como hoje pela manhã minha esposa, esse foi um dos assuntos até que a gente conversou com um casal que está conosco, ela diz assim, como é que um pastor que fala do amor, vê filme, que o sangue sai pela tela? Não é estranho um negócio desse, né? Você já perguntou isso para seu marido, mulher? Por que ele gosta de ver filme de bandido? Gosta de ver filme de emoção. 50 balas saem, mata 200. Como é que você vê isso? Eu digo, é tudo mentira. Eu estou vendo ali a produção. Isso não é possível. É porque quando a minha cabeça está ali, não está nada pensando no roteiro. Ela está. Aí, se quiser pensar em roteiro, me leve para filme de sofrimento, eu morro. Filme de fato real. A pessoa está cancerígena, e eu sei que ela estava cancerígena. Não dá, minha cabeça não inquieta. Meu Deus, quanto sofrimento. Eu não quero, isso aí eu não quero. Já na bala, é 600 balas, o cara nunca pega uma, notou isso? O cara descarrega a bala, não bate nada nele. Eu acho interessante. É maluco demais, é surreal, aí me diverte.
Mas, meus irmãos, cuidado com o que você vê, porque você sabe aquilo que influencia você e a sua mente para o mal. Essa é a ideia. Tem filme que você tem que chegar e dizer, esse mais não. Esse aqui está pesando, esse aqui está me machucando, esse aqui está me levando a pensar o que eu não quero. Isso é você e Deus conversando no teu bate-papo. Controle teus pensamentos. Eu gosto muito daquela música, para mudar para o próximo tópico, que diz assim, que tu sejas o meu universo. Aquela luz primeiro na manhã, na minha janela. Aí tem uma frase que eu gosto, meu primeiro pensamento. E aqui eu estou compartilhando para os irmãos, eu tenho desenvolvido isso ao longo dos anos. Que quando eu acordar, a primeira coisa que na minha mente entre é Jesus e sua glória. Primeira coisa. Acordou, não tem nem bom dia para a mulher. Não tem nem cadê o celular. Não tem isso. A primeira coisa é alguma coisa relacionada ao meu Deus. A primeira luz na minha janela, o meu primeiro pensamento, para que aquilo me molde para o final do dia. Mas eu não fui feito uma pessoa do céu na terra. Eu não sou um ET do céu vivendo na terra. Eu vivo na realidade da terra. Então, aqui eu tenho agruras, eu tenho problema, tenho aflição, tenho dificuldade, tenho pensamentos inadequados. E a gente precisa entender que tudo isso, queridos, precisa estar permeado pela nossa busca de amar a Deus. Pergunto, quanto você está dando prioridade na vida para amar a Deus? Amar a Deus pela busca de estar com Ele em oração. Amar a Deus pela busca de estudar a palavra para afetar primeiro você e depois afetar os outros. A busca de ouvir o Espírito Santo de Deus. A busca de controlar aquilo que está na tua cabeça, como a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda a tua mente, o coração, porque é daí que vai aparecer todas as fontes, todas as origens das coisas da tua vida. Quero mudar o assunto agora, vamos para a prioridade número 2. A prioridade número 2 é a prioridade de você e sua família. Só para eu saber onde eu estou pisando, quantos casados estão aqui? Levanta a mão. Baixo, por favor. Já que não consegui ver os solteiros, levanta a mão os solteiros aí, por favor. Ok, tá bom. Quando eu falo família, irmãos, essa é uma questão bem particular, e nós estamos vivendo na realidade humana algo que não mais reflete a integralidade do ideal de Deus. E eu quero olhar com muito carinho aqueles que não têm família ainda. Porque quando Deus viu o ser humano sozinho, aparece nas Escrituras a primeira expressão de Deus. Qual foi? Não é bom. Na verdade, Deus não estava criticando a sua criação, Ele estava expressando uma avaliação do estágio da criação. Esse estágio onde eu estou fazendo, se eu parar aqui, isso não é bom. No plano eterno de Deus havia a ideia de família, até porque a ideia de pai é a ideia ligada ao próprio Deus, a ideia de filho é a ideia ligada ao próprio Deus, a ideia de esposa é a ideia ligada ao próprio Deus. E é preciso que vocês entendam isso. Então Deus criou essa ideia família de crescer e multiplicar. Isso tem uma prioridade. E essa prioridade, na figura, eu estou usando a figura masculina, mas envolve também a figura feminina, porque se tem um esposo, tem uma esposa, tem um pai, tem uma mãe, se tem um provedor, tem uma mulher que o ajuda nessa provisão. Mas se você casou, esta prioridade família é maior do que a prioridade igreja. Quando eu pastoreei a igreja de Cuiabá,
e eu fiquei lá por 11 anos. Foi lá que eu tive meu acidente de carro. Eu conheci um rapaz, um senhor, e ele era filho de um pastor de outra determinada igreja presbiteriana de lá, e ele estava completamente fora do Evangelho, completamente fora do Evangelho. E eu fui fazer uma visita, uma conversa com ele, eu conhecia o pai, e ele disse assim: eu não quero saber nada de igreja, palavras textuais dele. A igreja roubou meu pai de mim. Essas foram as palavras daquele homem. Eu não estou aqui para julgar e avaliar o ministério de ninguém. Mas se você botar o seu trabalho ministerial acima da sua família, você está desrespeitando uma prioridade bíblica. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo escrevendo para o pastor da igreja lá de Éfeso, diz: olha, se alguém deseja ser líder, pastor na igreja, deseja uma excelente coisa. Mas o padrão de referência é que ele seja esposo de uma só mulher e que governe bem a sua casa. Porque se ele não é modelo dentro da sua própria casa, como é que ele vai governar a igreja do Senhor? Notem a precedência. Primeiro na sua casa. E que crie os filhos na disciplina do Senhor. Primeiro, o da sua própria casa. Alguns anos atrás, o presbítero da igreja que eu ainda pastoreio estava passando por uma dificuldade com a sua esposa. Eu o via chegar na igreja e não o via ser acompanhado pela esposa. Conversamos e disse: o que está acontecendo? Eu disse: eu estou com uma dificuldade com a minha esposa, ela não está querendo vir para a igreja, está difícil para ela. Irmãos, com muita tranquilidade eu cheguei para aquele homem de Deus e disse: pare suas tarefas presbiterais e vá ficar com sua esposa. Não venha domingo para a igreja, fique com ela. Dê apoio para ela. Por 6 meses esse homem quase que sumiu, mas não sumiu. Mas deixou de estar na igreja. E deu apoio à sua esposa, chegou junto dela. Hoje os dois estão de volta na igreja, ela servindo ministerialmente a igreja e dando tempo ao Senhor para a igreja. A família tem essa prioridade. A mesma coisa acontece com o filho. Pai, mãe, você precisa dar tempo para o teu filho. Hoje em dia, a mentalidade que está surgindo por aí é que os filhos não precisam de tempo, mas tempo de qualidade. Isso é a maior enganação que você está ouvindo por aí. Os filhos precisam tanto de tempo de qualidade quanto tempo de quantidade. Um homem famoso disse nessa nação: a mão que embala o berço é a mão que um dia governará o mundo. Quem passar tempo com o teu filho é que vai educá-lo. Quem passar tempo com o teu filho e a tua filha é que vai moldar nele os princípios que vão perdurar para o resto da vida. E se você, pai, você, mãe, não passa tempo com o seu filho porque está dando tanto tempo na igreja e lá de fora, e aqui entra uma coisa chamada filosofia de ministério pastoral. Deixe-me unir uma coisa de família a outra. Irmãos, a maioria dos colegas que eu conheço, eles folgam na segunda-feira. Na segunda-feira eles não trabalham. E eu costumo perguntar: quem da sua igreja, por ter trabalhado no domingo como professor de escola dominical, diácono, cuidando das crianças, deixa de trabalhar na segunda-feira? Praticamente ninguém. Então nós já temos aí um pastor que não dá para ser imitado. Porque se todo mundo vai imitar o pastor, na segunda-feira ele para de trabalhar.
Então, irmãos, eu, no domingo da minha igreja, eu sou voluntário. Como todo o resto da igreja é voluntário, servindo a Deus por voluntariedade. E qual é o seu tempo, pastor? Meu tempo é de segunda a sexta. Segunda-feira de manhã você vai me encontrar me envolvido com a atividade da igreja. E no sábado? No sábado eu estou com a minha família. E se der tempo, também eu vou poder atender você. Eu não tenho nenhuma dificuldade, irmãos, e quando alguém chegar para mim e dizer assim, pastor, olha, vai ter o aniversário sábado à noite do meu filho, eu queria que você falasse. É muito bom se eu pudesse, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer, minha irmã, eu já marquei para sair com meu neto. Eu não vou poder. Irmãos, a prioridade da família não deve ser tida como vergonha, mas como honra. E a igreja precisa entender isso. Porque é desta maneira que a igreja vai dar prioridade à família e não jogá-la no lixo como está sendo jogada hoje. E essa ideia de igreja jogar a família no lixo está repercutindo no padrão moral e modelar dos pastores e líderes do século XXI. Ao ponto de discutir, o pastor pode se divorciar quantas vezes? Uma ou duas? Qual o problema de os filhos não servirem ao Senhor? Uma grande interrogação. Queridos, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa, eu não faço acepção de pecado, essa não é uma doutrina bíblica, pecadinho, pecadão. Pecado mais grave, pecado que não mata, pecado que desmaia, não existe isso. Pecado mata, seja ele qual for. Não tem mentirinha e mentirona. Mas não confunda isso com os mesmos pecados diferentes geram consequências diferentes. Os pecados eles não são iguais e as consequências também não são iguais. E quando um líder falha na família, tem tanta coisa envolvida aí. Família, irmão, tem envolvimento de fidelidade, tem envolvimento de verdade, tem envolvimento de testemunho, tem envolvimento de afeto, tem envolvimento de carinho, tem envolvimento de respeito, tem envolvimento de dar tempo, tem envolvimento de considerar, tem tanta coisa envolvida que quando você falha na família, eu costumo dizer, você falha numa penca de pecado. Você falha em muitos. Além de se levar à seguinte interrogação, marido e mulher, líder de igreja, casamento rompeu. Aí vem a pergunta, o que é que ele ou ela deixaram de fazer para esse casamento parar? A igreja começa a perguntar. Eu vou defender uma coisa aqui que é particularmente minha. Isso está em Sérgio, capítulo 4, versículo 36. Eu digo que a estrutura conjugal de um líder na igreja é tão forte e tão importante que quando um líder ou uma líder falha nesta área, ele fica inviabilizado para liderar a igreja do Senhor. Eu penso assim. Eu penso é como um corredor maratonista, um corredor fundista de 100 metros. E se ele quiser jogar bola no final de semana no campinho ao lado e fraturar o tornozelo, ele nunca mais vai correr 100 metros. Ele pode fazer muitas outras coisas, mas naquela área ele não pode mais. Qual é a base bíblica? Eu pego isso lá do Antigo Testamento, do que era exigido do sacerdote quando ele iria casar, do padrão que era aceitável para ele, ou de qualquer um profeta. Me mostra um profeta com 2 esposas, me mostra um profeta com crise conjugal. Você vai encontrar profeta lamentando a perda, e que ele diz, eu perdi aquilo que eu tinha precioso, que é o caso de Ezequiel. Sim, irmãos, eu quero mostrar para vocês que esta área precisa ser trabalhada com dedicação. E aqui vem, o tempo não me permite, mas deixe-me pensar
E deixe-me avaliar com vocês. Eu tenho 64 anos de idade, mas eu já tive 39, 40 esposas. Não se espante não, estou compartilhando aqui, não é para confessar. Eu me casei com uma moça de 23 anos. No ano seguinte ela fez 24. E aí ela ficou grávida. Era outra mulher. De repente, 10 da noite, eu falei, quero coca. Minha filha, 10 da noite. E com jabuticaba. Pronto. No ano seguinte, nasceu um menino, ela era mãe. Cadê o pastor Sérgio? Está na periferia. Tudo é do menino. O tempo é do menino, o corpo é do menino, a hora é do menino. E eu, chora menino. Passou-se mais um ano, ela ficou grávida de novo. E vamos vomitar. Irmãos, cada ano eu tive uma esposa nova, num contexto novo. E cada ano a gente teve que fazer um novo contrato de casamento. Porque eu mudava de um lado, ela mudava do outro. Eu mudava de um lado, eu mudava do outro. E agora eu estou casado com uma de 6,3. Pode? Eu nunca fui casado com uma mulher com mais de 60 anos. Está sendo algo totalmente diferente para mim. Mas a gente quer ter a cabeça de 50 e achar que a esposa tem 23? Não vai funcionar. Portanto, você tem que viver a realidade que Deus lhe dá. Se adaptar e crescer e amar a cada momento a sua família do jeito que ela é. Ricardo Agreste disse que se ele soubesse que ser avô era tão bom, ele tinha pulado, né? Eu tenho 4 filhos, todos homens. A gente queria uma menina, porque queria uma menina, queria uma menina, queria uma menina. Tivemos 3 meninos e adotamos um menino. Pode? Todos 4 homens, mas agora eu tenho netas. E a primeira que nasceu foi uma menina. Eu disse, Deus, isso é sobremesa da vida. É melhor do que o almoço. E é muito bom essa questão de família, irmãos. É bom demais. Viver essa época da família e mais, poder aplicar o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Torna-te, pois, o padrão da igreja. Na fé, na pureza, no procedimento e no amor. Família precisa ser também padrão para a tua vida. Está casado? Invista tempo. Manter um casamento exige esforço, exige dedicação, quebrar rotina, fazer coisa diferente. O tempo está correndo aqui, eu só tenho mais um. Não certo para falar, tinha muito para falar. Mas cuidado, isso não pode mexer. Se você quer ter um líder, revitalize o seu casamento. Dê gosto, dê prazer. Por fim, você e o seu ministério. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. É uma oração do apóstolo Paulo. O texto na linguagem de hoje diz: eu oro a Deus para que vocês tenham mais amor, sabedoria, pleno entendimento, para saber decidir melhor. Amor, sabedoria, pleno entendimento, para saber decidir melhor. Eu não vou descer detalhes dessa questão do amor, mas eu queria trabalhar com a palavra sabedoria e entendimento para poder decidir melhor. Eu sei que todos vocês que estão aqui vieram buscar alguma ferramenta para a vida ministerial. E essa ferramenta precisa saber qual é que vai ser sendo usada, porque tem muita gente querendo tirar prego com alicate ou afrouxar o parafuso com um martelo. Você precisa saber o que você vai usar, aonde você vai usar e de que maneira você vai usar, senão você vai danificar.
Então você precisa conhecer a sua igreja. E eu falei ontem na trilha que as 7 cartas do Apocalipse, elas sempre começam com a expressão de Jesus Cristo dizendo: eu conheço as tuas obras. Se você não tem uma vida de busca a Deus para entender o que está acontecendo na sua igreja, você vai estar dando remédio para a necessidade errada, com toda boa vontade. Alguns colegas pegam assim, por exemplo, eu vou pregar sequencialmente, e escolhe um livro da Bíblia e sai pregando o livro do começo ao fim. Não há problema nisso. A minha pergunta é se sua igreja precisa disso. Porque o apóstolo Paulo escreveu 14 cartas e nenhuma é igual a outra. Sabe por que as cartas do Paulo são diferentes? Isso, porque as igrejas eram diferentes. Irmãos, igreja não é franquia. Igreja não é igual uma a outra. Não é, queridos. Igreja é povo de Deus, tem diferenças. Portanto, você pode pregar expositivamente, eu aconselho que faça. Mas quando você for expor sequencialmente, veja se essa sequência é adequada. É o que a sua igreja está precisando. Tem que conhecer a igreja. Mas eu vou mais longe, irmãos. Não pense, pastor, líder, homem ou mulher, que você vai mudar uma igreja falando daqui. Você vai mudar falando daqui e vivendo ali. As pessoas vão olhar o que você faz, como a sua família funciona. Quando você diz sim, quando você diz não. O que você concorda e você discorda. Conhecer a igreja, se envolver com a igreja. Na igreja presbiteriana tem um costume de chamar o pastor de reverendo. Eu não gosto muito disso, não. Porque ninguém chama reverendo Jesus. Quando vai orar, não faz assim, reverendo Jesus. Ninguém diz isso. Mas se falar para um pastor presbiteriano, Sérgio, que respeito, reverendo. Que reverendo? Quando eu cheguei lá, me chamavam de reverendo Sérgio Lira. Eu tentei trabalhar principalmente com os jovens, uma distância grande. E aí alguns mudaram para pastor Sérgio. Ao longo do tempo, alguns começaram a me chamar de reverendo Macaxeira. Porque lá no Mato Grosso, eles não chamam de macaxeira. Eles chamam de mandioca brava. O que vocês no Sul conhecem como aipim. Irmãos, foi nesse momento que eu percebi que havia uma ligação minha com a igreja. Em que eu poderia ser pastor da igreja no nível deles. E não no nível que diz assim, nunca vou chegar lá. Eles começaram a me ver como um deles dentro da igreja. Isso permitiu uma mudança grande na comunidade. Você não é um ET, como eu disse, do céu na terra. Você é um deles. Por isso que a Bíblia diz, cuide primeiro de quem? De você mesmo. E você, como uma pessoa cuidada, cuide do rebanho. Mais uma coisinha para a gente terminar. Vou engolir 5 minutos do seu almoço. Sirva a igreja. Não chegue na igreja pensando quanto tempo você vai ficar, mas quanto tempo você precisa ficar para servir a igreja. A disposição de servir a igreja. E não de ser servido pela igreja. Visitando um colega do interior, conversando sobre o trabalho dele lá numa igreja pequena, nossa comunidade ajuda as comunidades do interior, e ele chegou, pastor, eu estou aqui, eu sei que o senhor é coordenador da pós-graduação, assim que eu puder eu vou para a capital. Quando eu vi isso, a palavra daquele pastor, eu sabia que a igreja estava sofrendo. Sabe por quê, irmãos? O coração daquele líder não estava na igreja local. O coração dele estava num desenvolvimento dele, em outro lugar. Então ele não estava ali como pastor, ele estava passando como um líder. Observe o seu ministério, querido, como um ministério que às vezes pode exigir longo prazo. E ministério de longo prazo geralmente não aumenta muito o salário ou o pagamento da igreja.
Geralmente a igreja vai te dar só a inflação. Quando você sai para outra igreja, aí faz, não, pastor, nós vamos te dar mais. E já foi feita uma pesquisa sobre isso. Os pastores que mais ganham são aqueles que trocam mais frequentemente de igreja. Mas não olhem isso como o fator motivador do teu ministério, e sim o servir à igreja local. E por último, entenda que o que Deus espera de você, homem ou mulher, é ser um imitador de Cristo, que tem autoridade para chegar na frente da igreja e dizer assim, olhe para mim, me imite, me imitem no que eu vivo a fé cristã. Eu estou me expondo como modelo para vocês. O líder local, ele precisa ter essa autoridade e se apresentar para a igreja não num pedestal, mas como alguém que tem autoridade para dizer, eu sou um imitador de Cristo. E isso me custa alguma coisa. Você está disposto também a pegar essa cruz? Eu vou terminar com uma palavra. Não sei quantos de vocês já leram alguma coisa de um missionário chamado Vive Grieve. Ele é canadense, engenheiro elétrico, mas envolvido com a obra de Deus. Ele saiu do Canadá e resolveu trabalhar com favelados no entorno da cidade de São Paulo. E quando ele veio para o Brasil solteiro, quando ele entrou nas favelas ali da periferia de São Paulo, ele chegou a uma conclusão teológica. Este ambiente é tóxico para a família. Não dá para criar uma família neste ambiente sem corrompê-la. Ou muda o ambiente, ou não dá para criar uma família que seja sadia. Sabe o que esse homem fez, irmãos? Ele decretou um celibato temporário de 8 anos para ele. Agradável? Creio que não. Mas ele fez isso para servir uma comunidade e produzir uma transformação, e que, se você quiser conhecer mais, existe um livro publicado dele, O Grito dos Pobres nas Grandes Metrópoles. De como aquela comunidade foi impactada por alguém que decidiu servir e decidiu ser modelo. Mas Deus é bom demais, Deus é muito bom. Na favela ele conheceu uma moça chamada Yolanda. E o evangelho chegou em Yolanda. E perto da sua finalização desse celibato temporário, ele começou a namorar a Yolanda. Hoje ele é casado com Yolanda. A bênção de Deus em família, fruto da concepção do servir e amar a Deus em todo que é lugar e qualquer maneira, do preço a ser pago, e de que ninguém, olha o que eu vou dizer, ninguém que tendo nesta vida, por amor de mim, perdido casa, família, esposa, mãe ou filho, ainda nesta vida, eu darei 100 vezes mais. Você acredita nisso? Então, reveja as prioridades do seu ministério. Sua vida pessoal com Deus, sua vida familiar, sua dedicação nessa prática de procurar servir o melhor, procurar ver a melhor ferramenta. E eu quero parabenizar você, terminando de vir até aqui, buscar ferramentas. Mas você talvez não tenha encontrado enlatados, nós queremos enlatados. Faça o contrário, vá para a Bíblia, e da Bíblia examine a sua comunidade. Seja um leitor pessoal das Escrituras. Deixe o Espírito, pela palavra, guiar você ao que fazer na sua igreja, no seu ministério. A palavra de Deus é suficiente, é inerrante. Claro que precisamos aprender a usar algumas ferramentas.
Elas existem, elas estão por aí. Mas não é aplicando essas ferramentinhas que você vai ter uma revolução e uma grande mudança. Comece você mesmo, líder, a mudar. Como o Ricardo Agreste falou, a revitalização de uma igreja passa primeiro pela revitalização da sua liderança. Curve sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e é a luz do nosso caminho. Te louvamos pela presença constante do Teu Espírito em nossas vidas. E Ele nos lembra que a igreja não é nossa, é Tua. E que os pastores não são homens autônomos, mas precisam ser homens segundo o coração de Deus. E que a prioridade primeiro na vida de qualquer pessoa é o relacionamento dessa pessoa contigo. E que se família foi formada, ela precisa de prioridade e de atenção. Mas hoje aqui, ó Deus, nesses encontros, nessas palestras, nós estamos buscando ferramentas para a prática ministerial. Que o Senhor abençoe os ministérios. Que o Senhor dê clareza de mente às pessoas para entender a Tua igreja. Que o Teu Espírito mostre claramente no coração de cada servo, de cada serva, o que eles precisam fazer para que o reino de Deus cresça e progrida. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Bom almoço para todos.